Nós vamos ter um assunto agora super importante com convidadas especiais. Vamos ter uma conversa aqui. A alimentação saudável deixou de ser uma tendência do momento, já virou prioridade. Para que esse movimento cresça de forma sustentável, é fundamental para a gente entender como as políticas públicas podem impulsionar empresas que atuam nesse setor. É esse assunto que a gente vai explorar nesse painel aqui agora. Para ter essa conversa, a gente reuniu um time aqui super especial, que tem representantes da Prefeitura de São Paulo, do governo, do Estado e também da Apex Brasil, que atua na abertura de mercados internacionais e no apoio à exportação dos produtos brasileiros. Então, vamos receber aqui as nossas convidadas. Eu chamo ao palco a Lúcia Verdinelli, coordenadora do Observatório da Gastronomia. Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso palco, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por vir. Fique à vontade. Pode se sentar aqui em alguma dessas. Vou convidar ao palco agora a Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Econômico e Regional, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Júlia, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda. Vou convidar também a Paula Soares, coordenadora do agronegócio da Apex Brasil. Paula, seja bem-vinda novamente ao nosso palco. A Paula já esteve com a gente aqui na abertura do nosso evento de manhã. E para fazer a mediação dessa nossa conversa aqui agora, eu vou chamar a Aline Cardoso, presidente da Impulso Brasil e especialista em inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por assumir essa tarefa aqui de mediar esse nosso painel. A gente tem um presente aqui para vocês, essas garrafas da nossa parceira Paco, personalizada com o nome de vocês, e vocês podem continuar usando depois nos bebedouros que nós temos espalhados pelo pavilhão. Agora, Aline, passo o comando para você. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui, uma missão muito prazerosa que vocês me deram. Agradecer a Naturaltec, Biobrasil, a Francal pela oportunidade e agradecer as nossas panelistas, né, pessoal? Olha só, um painel 100% feminino. Dizer para vocês que é uma alegria, não é sempre que a gente tem a honra de estar num painel 100% feminino, então muito bom. E, bom, sem mais demora, queria que a gente começasse assim, fazendo uma rodada de apresentações para o nosso público conhecer. E aqui, pessoal, só chamar atenção para uma coisa. Olha que bacana, a gente está num painel que fala de políticas públicas de apoio ao setor. Mas eu não sei se vocês perceberam que a gente tem aqui instância federal, que é a Apex Brasil, estadual, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e municipal, a Prefeitura. Então, acho que também é uma coisa bacana desse painel, né, a gente conseguir trazer as três instâncias apoiando esse setor. Então, eu vou pedir que cada uma se apresente, por favor. Boa tarde. Primeiro, agradecer a presença. Eu sei que é difícil concorrer com a Gabriela Pugliese, com o dono da reserva, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um tema que aqui devem ter pessoas que são, de fato, interessadas, né, em entender um pouco das políticas que temos aí disponíveis pelo governo para as empresas brasileiras. E aí, vou falar um pouco o que é a Apex Brasil. A Apex Brasil ela é uma agência de promoção às exportações e atrações de investimento. Nós somos vinculados ao MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, e a nossa missão é fazer com que as empresas brasileiras elas exportem, seja aquela pequena, seja a grande, a média, e aí a gente apoia as empresas brasileiras a exportarem. Aquelas que não sabem nada de exportação, a gente ensina, a que já exporta, a gente ajuda a exportar ainda mais. Então, de forma muito breve e resumida, esse aqui é o foco da Apex. A gente é como se fosse um irmãozinho do Sebrae para a parte de internacionalização das empresas. Muito obrigada, Paula. Então, vamos passar agora para a subsecretária Júlia da Mota, por favor. Boa tarde, pessoal. É meio estranho falar com fone de ouvido, assim, né? Parece que as pessoas não estão nos escutando direito. Mas é uma alegria estar aqui, agradeço imensamente o convite. Eu sou a Júlia, eu estou como subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Econômico Regional na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
e a gente tem uma série de políticas públicas voltadas para promover o desenvolvimento econômico, especialmente de uma maneira inclusiva por todo o território do estado de São Paulo, então desde políticas de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, até aquelas mais voltadas para promover a competitividade em si. Então, olhar para os setores produtivos, olhar para a própria exportação, a atração de investimentos. Então, a gente tem um leque de políticas públicas, eu vou falar um pouquinho melhor depois, né, sobre isso, mas a gente está aqui para contribuir tanto com os indivíduos quanto com os setores produtivos do estado de São Paulo. Muito obrigada, Júlia. Pessoal, antes da Lúcia falar, só fazer uma observação. Está dando para ouvir, não? Tá? Só para dizer para vocês que o nome que está lá está errado, porque a Lia teve um empecilho, não conseguiu vir, e nós tivemos a honra de ter a representação aqui da Lúcia. Então, Lúcia, por favor. Está muito baixo. Pronto. Alô, alô, alô. Nós vamos ouvir agora a Lúcia Oi, Verginelli. O nome que está lá está errado, a pessoa foi substituída porque teve um impedimento. E essa é a Lúcia Verginelli, do Observatório da Gastronomia, da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu concordo com a Júlia, que parece que a gente não está falando para ninguém, enfim, ninguém está nos escutando, mas eu sou Lúcia Verginelli, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, especialmente no Observatório da Gastronomia, e onde que é um colegiado e que se preocupa muito e faz muitos trabalhos voltados a políticas públicas, voltados aí à parte de alimentação. São Paulo é a capital da gastronomia e o observatório está bem atento, voltado a essa preocupação. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, Lúcia, já que você estava aí com o microfone, né? E o microfone está aqui um desafio, e acabou de aparecer a sua tela aqui, eu vou pedir para você inaugurar as aberturas, fazer aqui a abertura das apresentações, pelo seguinte, né? Como a gente falou, a gente tem as 3 escalas, os 3 níveis de poderes aqui, de governos aqui, né? E é bem complementar, porque o nome do nosso painel, pessoal, ele é do local ao global. E acabou sendo uma coincidência boa, né? Que a gente fez as apresentações assim, e agora os PowerPoints a gente vai fazer assim. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo, ela faz um apoio que é justamente mais local, né? E aí o Estado faz um outro nível de apoio e chega na Apex, que é bem o global. Então a gente vai começar ouvindo da Lúcia como a Prefeitura de São Paulo apoia as empresas do tema de alimentação, alimentação saudável e gastronomia. Por favor, Lúcia. A apresentação da Lúcia. Pode ir, está passando já. Tá bom. Bom, como eu disse, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e que é voltado aí à parte econômica do... nós temos várias coordenadorias, que é a Coordenadoria do Trabalho, a Coordenadoria da Agricultura, a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, que é a minha, e a DESAMPA, e também todos voltados aí à parte de políticas públicas. E quando se fala na temática lá da Secretaria, nós temos aí o setor voltado ao trabalho, que se encaixa o CAT, onde nós temos aí mais de 500 cursos voltados aí a diversidade de temas, mas a maioria em gastronomia, que é usado como uma ferramenta para a inclusão dos munícipes com cursos diversificados, voltados aí à chocolateria, à confeitaria, à panificação, sempre coisas assim, uma parte mais básica, mas que já dá uma força, já transforma um pouco o munícipe para poder empreender ou também gerar renda. Temos aí o programa Tem Saída, o POT, que auxilia em vários setores lá das coordenações, e também temos a parte de qualificação profissional. A parte de qualificação profissional, ela tem um programa voltado à cozinha e escola. E o Observatório da Gastronomia, como eu disse anteriormente, ele é um colegiado, mas ele trabalha através de comitês,
Um dos comitês é o de Imagem e Patrimônio, que tem um projeto lindíssimo de identidade, onde nós estamos fazendo o mapeamento de todos os restaurantes das regiões de São Paulo, utilizando os universitários de gastronomia para nos ajudarem. E isso já é a Universidade Anhembi Morumbi, o SENAC e a FATEC. Já estamos com esse trio aí dando essa ajuda. E dentro disso, nós temos o programa Cozinha Escola. O Cozinha Escola ele já está em 28 CELs, eu visitei todos eles, já tendo as cozinhas atendendo ao entorno das comunidades, e concursos de pequena duração, média e longa, ou seja, cursos de 8 horas, curso de 16 horas, curso de 20 horas e curso de 60 horas. Para que tudo isso? Para, então, transformar as pessoas a terem a oportunidade ou de serem o próprio empreendedor, ou de ser ajudante de cozinha, ou um ajudante de confeitaria, ou voltados até a bartender, também tem isso, a pizzarias. Então, há um cuidado voltado também a atender as demandas dos restaurantes da cidade de São Paulo. Então, temos esse cuidado aí de atender as demandas para que os egressos já saiam com uma direção, já saiam ou para empreender o seu próprio negócio, ou já encaminhados aí aos restaurantes que necessitam do tipo de serviço que eles fizeram. Bom, toda essa parte de qualificação profissional é um comitê do Observatório. O outro comitê do Observatório é o Comitê de Gastronomia Social, que nós também temos aí uma atenção bastante forte para as ONGs que trabalham também ajudando a comunidade. E nós temos aí 2 prêmios, já tivemos 2 prêmios para valorizar publicamente essas ONGs. O primeiro prêmio foi em 2023, o outro 2024, que é o Prêmio de Gastronomia Social, e teremos agora em 2025 também o 3º Prêmio de Gastronomia Social. Aliás, uma parte tivemos agora lá no nosso stand, né, no Cooking Show, o primeiro que ganhou o primeiro prêmio de gastronomia social em 2025, né? Que foi o Guilherme Cardadeiro, do Chefe Aprendiz. E nesses cursos de qualificação profissional, nós atentamos para até o tema desse evento aqui, que é o quê? Ensinar as pessoas a uma alimentação voltada à saúde, né? Uma alimentação que utilize na totalidade todo o alimento. Então, é uma atenção bastante importante para quem lida com alimento. Então, a parte de manipulação, tanto que a Vigilância Sanitária ela validou o nosso curso de boas práticas de manipulação. Então, isso tudo para mostrar para vocês que a nossa atenção também à saúde, toda a parte de saudabilidade, ela está presente no Observatório da Gastronomia, também no programa Cozinha Escola. Nós já tivemos mais de 52 mil pessoas atendidas do programa Cozinha Escola, e isso para nós é uma satisfação muito grande em poder ver todo esse sucesso que está acontecendo aí. Temos o Sampa Mais Rural, né? A parte de agricultura, o Sampa Mais Rural. A gente sabe que a cidade de São Paulo ela tem 1/3 da cidade, ela é rural, não agrícola, mas ela é rural. E também ela tem um atendimento de hortas, né? Voltadas à parte orgânica, uma parte. Ela também se preocupa com a saudabilidade, e o Cozinha Escola, como essa parte de hortas, ela também
é atendida com a Secretaria de Educação, onde as crianças recebem seus lanches. Então, tudo é através, aí, a maior parte através das hortas cuidadas aí da parte de agricultura. Bom, eu penso que é isso, acho que eu falei bastante. Foi ótimo. Então, agradeço aí a atenção e vejam, acompanhem isso no nosso site da Prefeitura, que nós temos aí todo o encaminhamento, todas as atividades atualizadas e que eu gostaria muito que vocês acompanhassem, que muita gente nem sabe de muita coisa bonita que a Prefeitura faz. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Daqui a pouco a gente comenta e volta para fazer algumas perguntas. Subsecretária Júlia, por favor. Bom, pessoal, eu falei para vocês que a gente tem uma ampla, né, gama de políticas públicas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas hoje eu vou falar especificamente sobre o SP Produz, que é um programa de fortalecimento das cadeias produtivas locais, justamente porque tem uma sinergia muito grande com o que a gente está fazendo aqui na feira, com o que a feira está trazendo e com o que a gente está demonstrando no nosso estande também. Convido todo mundo para passar lá depois no estande do Estado. Então, o programa SP Produz, ele foi lançado no ano passado, e ele é uma atualização de uma política que já existia no estado de São Paulo, que trabalhava com arranjos produtivos locais. Então, por que a gente fez essa atualização da política? A dinâmica da economia, né, do próprio estado de São Paulo, que eu costumo falar que é uma locomotiva desenfreada, né, do desenvolvimento, ela precisa ser repensada e atualizada, às vezes. Está com problema? Estão ouvindo bem? Precisa ser repensada para acompanhar as transformações, né, de cada tempo. Os arranjos produtivos locais, eles olhavam apenas para um pedaço do desenvolvimento, um pedaço dos setores produtivos. Então, era um aglomerado de atores de um mesmo setor, um mesmo segmento, que trabalhavam em conjunto sob uma cooperação, né, organizada. Quando a gente começa a trabalhar com o conceito do SP Produz, a gente começa a olhar para a cadeia produtiva inteira. Então, a gente olha desde o início da cadeia de fornecimento de insumos, seja pensando na agricultura, né, de sementes, de fertilizantes, de máquinas agrícolas, até o final da cadeia. Então, passa pela produção, passa pela transformação industrial, até chegar no escoamento desse produto, que vai ser a distribuição e comercialização. Além disso, a gente olha para o elo de apoio institucional. Então, quem são os atores de parques tecnológicos, de centros de pesquisa, as próprias prefeituras? Aqui a gente tem, né, a prefeitura da cidade de São Paulo representando. É importante que as prefeituras estejam vinculadas para promover a articulação dos atores, apoiar, né, esse trabalho. Então, a gente começou a olhar para cadeias produtivas inteiras, que vão passar por todos os elos que formam uma cadeia produtiva. A partir disso, a gente trouxe critérios de reconhecimento mais profundos, digamos assim, né? A gente começou a ser mais criterioso no reconhecimento dessas cadeias, justamente para trazer mais confiabilidade e transparência no processo. Então, uma vez que a gente reconhece as cadeias produtivas, é importante entender quais são os empregos que estão sendo gerados ali, o quanto de renda está sendo gerada para o território. E aí, com isso, a gente conseguiu trazer mais recursos para o programa. Então, assim, com os arranjos produtivos, costumava ter editais de 2 milhões, de 5 milhões, e só no ano passado, que foi o primeiro ano do programa, a gente conseguiu injetar 30 milhões no edital de fomento para as cadeias reconhecidas pelo Estado. Além disso, a gente conseguiu inovar no processo, né, na gestão dessas cadeias produtivas. Hoje, a gente tem uma plataforma, que é o SP Produz, e todo o processo do programa ele é feito dentro dessa plataforma. Então, tanto as cadeias produtivas que têm o seu perfil lá conseguem acompanhar todo o trabalho de participação nos editais, de recebimento de recurso, de recebimento de outros serviços, quanto nós, gestores, conseguimos acompanhar tanto o reconhecimento dessas cadeias quanto a evolução que elas têm dentro do processo.
tudo isso vai gerar mais desenvolvimento econômico local, vai apoiar na descentralização do desenvolvimento produtivo, que é uma das nossas grandes, um dos nossos grandes propósitos, né, como governo do Estado, levar o desenvolvimento para todas as regiões do Estado de São Paulo e conseguir promover a redução das desigualdades regionais. Então, bom, o programa, nossa, às vezes eu falo, é meio estranho isso, porque dá um eco aqui, mas tá tudo bem, vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Então tá tudo certo. O programa, para entrar no programa, as cadeias produtivas precisam ser reconhecidas. Para ser reconhecida, é preciso participar de um edital de reconhecimento. Então, esse edital, ele avalia o nível de maturidade da cadeia produtiva. A gente elenca 4 níveis de maturidade. Por que é importante isso? Eu costumo falar que o Estado de São Paulo ele não cria cadeia produtiva. O que a gente faz é olhar para o território, entender quais são as vocações, identificar as que estão lá e ajudá-las a serem reconhecidas para poder fomentar e desenvolver esse desenvolvimento na região. Então, a gente reconhece 4 níveis de maturidade, porque para cada nível de maturidade, a gente dá serviços específicos, buscando promover o desenvolvimento dessa cadeia para o nível seguinte. Então, desde um aglomerado produtivo, que é o primeiro nível de maturidade que a gente reconhece, que não é ainda uma cadeia estruturada já, porque ela não tem uma governança estruturada, a gente reconhece esses aglomerados também que já estão com um planejamento estratégico de negócios definido, que já tem os atores mobilizados ali, né, como um segmento, para conseguir auxiliá-los a fortalecer essa governança, estruturar essa governança e conseguir virar uma cadeia produtiva. Na sequência, a gente tem uma cadeia produtiva em desenvolvimento, que já tem o planejamento estratégico, a governança estruturada, mas ainda não tem uma diversidade de atores. Então, a gente apoia para que essa cadeia produtiva consiga fortalecer e impulsionar a sua diversidade de atores. Na sequência, uma CPL consolidada, que daí já é uma CPL que está bem estruturada, já tem diversidade de atores, já está bem estabelecida, mas a gente consegue apoiá-los no impacto econômico que eles têm no território. E, por fim, o último nível de maturidade é uma CPL madura, ela já está totalmente estruturada, né? A gente consegue apoiá-los, daí aí, fazendo uma referência aqui à Apex, a gente tem uma agência de promoção e atração de investimentos no estado de São Paulo, que é a Invest São Paulo, e a gente tem apoiado as cadeias maduras a entender como elas podem acessar novos mercados, inclusive pensando na exportação. Então, é muito importante destacar aqui que o programa SP Produz ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico local, mas ele não é um fim em si. Então, a gente vincula ele com os outros programas da Secretaria para conseguir fortalecer cada vez mais as cadeias produtivas na ponta. Então, a gente conecta com o nosso programa de exportação, a gente conecta com o nosso programa de qualificação profissional, com o nosso programa de fomento, a gente tem microcrédito e crédito, né, tanto no Banco do Povo quanto na Desenvolve, que são vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apoiar o apoio a recursos, mas, para além disso, a gente tem outras ferramentas dentro do programa. Então, só no ano passado falei para vocês, foi o primeiro ano do programa, né, a gente lançou em junho, na sequência abriu o edital de reconhecimento e, em tão pouco tempo, a gente já tem 95 cadeias produtivas locais reconhecidas no estado de São Paulo, em 14 regiões, nos 4 níveis de maturidade. É importante destacar, vou mostrar um mapinha para vocês, são 14 regiões, né? Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte nas regiões que as CPLs ainda não foram reconhecidas, que é Presidente Prudente Santos, mas a gente já tem uma grande gamas de CPLs reconhecidas por todo o estado. E isso é super importante porque, como ferramenta de desenvolvimento econômico, é muito relevante que as cadeias sejam reconhecidas para a gente poder entender, fazer um diagnóstico de como elas estão estruturadas, qual o nível de apoio que elas precisam, para depois conseguir trazer esses serviços. Então, falei para você sobre a questão da descentralização do desenvolvimento produtivo. A gente reconheceu 27 setores, né, dentro dessas 95 cadeias produtivas. Não tem limitação, né, de qual é o setor específico que a gente atende. A gente quer que todo mundo que tem uma cadeia estruturada dentro do território possa participar. Então, turismo, agricultura, indústria, a gente tem os mais variados setores. Eu vou entrar um pouquinho mais na questão da alimentação na sequência.
Falei para vocês do edital de fomento, então só no ano passado foram 30 milhões. O edital de fomento, acho que é a principal ferramenta dentro do programa. A gente conseguiu fechar 34 projetos ano passado das 95 cadeias, foram quase 18 milhões repassados. E esse ano a gente novo, então todo mundo que é reconhecido como cadeia produtiva local pode acessar os editais de fomento e, de acordo com o seu nível de maturidade, pode acessar mais ou menos recurso. E aí, entrando especificamente na parte dos alimentos, né, das 95 cadeias, 30 delas são voltadas para a indústria de alimentos, para a agricultura, trabalham com algum tipo de vinculação com alimentos. Então, desde da produção mesmo, então a gente tem de frutas, de ovos, de mel, de café, até a agroindústria, utilizando a indústria da transformação junto. Então, tem várias frentes diferentes da indústria de alimentos, de bebidas. Aqui na feira, especificamente, e aí trazendo novamente a questão do nosso stand, a gente está com as CPLs de orgânicos. Então, a gente tem 4 CPLs reconhecidas que trabalham especificamente com a temática de orgânicos. Eles estão expondo, então, desde café até frutas nativas, macadâmia. Eles trabalham com questões orgânicas dentro da cadeia. E é muito legal porque as quatro cadeias que estão aqui, elas receberam fomento no ano passado. Então, só no ano passado, dessas 30 CPLs da parte de alimentos, foram quase 8 milhões repassados. Especificamente para as CPLs de orgânicos, foram quase 2,5 milhões. Então, assim, esse é um recurso que não tem... ele é um recurso sem necessidade de devolução, não é um empréstimo, é a fundo perdido. Então, é um investimento direto dentro do território. Eles conseguem gerar mais emprego, mais renda dentro do território. E aí, a gente está com o edital aberto agora, então todo mundo que tiver interesse em participar, as inscrições estão acabando já, elas vão até sexta, através da nossa plataforma. O QR Code está na tela, vocês podem acessar, lá tem todas as informações sobre o programa. E aí a gente tem plantões de dúvida, tem grupo de WhatsApp, tem várias coisas para poder auxiliar e direcionar vocês. Então, nos procurem, venham visitar o stand e participem do edital. Muito bom, Júlia, obrigada. Eu vou passar já para a Paula, então, para ela. Vocês perceberam, né? Ali o apoio ao empreendedor pequeno, a qualificação profissional, o apoio à cadeia produtiva. E agora vamos levar o Brasil para o mundo, né, Paula? É isso. Eu tenho uma apresentação também que devem ter colocando aqui, mas queria dizer que eu represento a Apex. Eu expliquei muito rapidamente o que é a Apex no início da apresentação. Nós somos uma agência vinculada ao governo e a gente tem aí, está aí na tela, o intuito de fazer as empresas brasileiras exportarem cada vez mais, quem já exportar mais, quem não exporta, começar a exportar. Mas só para ter uma ideia, se está todo mundo prestando atenção, alguém aqui está representando alguma empresa que produz algum produto, que está vendendo aqui na feira? Só para eu ver, a gente não tem nenhuma empresa aqui participando da nossa audiência, 0 empresas. Então, ou são entes de governo. 1, 2, 3, 4. O pessoal está com vergonha. A gente tá. Queria dizer que a gente está aqui num grupo gigante, vocês têm que ter vergonha mesmo, mas assim, vou até levantar para estimular, porque eu acho que é muito importante vocês terem noção dos nossos números, tá? Então, o ano passado, o agro ele exportou aí 164 bi de dólares, então, para vocês terem noção do mercado internacional. E dentro da Apex, metade dessas exportações, a Apex apoiou de alguma forma. Quando a gente fala desses números, a gente não está falando só de grandes empresas, tá, gente? A gente está falando da micro e pequena empresa, a gente está falando da agricultura familiar e também estamos falando das grandes empresas também, tá? Então, cerca de metade passou ali pela mão da Apex. E como é que a gente apoia o setor? O que são esses projetos que a gente faz? Então, dentro da gerência de agronegócio, que é onde eu estou hoje, focada em alimentos e bebidas, a gente faz mais de 20 projetos setoriais, mais de 20 feiras internacionais, mais de 6 programas de aceleração e exportações, e ano passado a gente apoiou aí quase um pouco mais de 1.000 empresas só do setor do agro. A gente hoje tem aí 20 projetos em parceria com entidades setoriais que fazem aí diversas atividades focadas em determinados setores. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com o pessoal da BPA, que é a associação que representa
a exportação de frangos, suínos, ovos. Então, a gente faz feiras internacionais que são dedicadas à proteína animal e a gente consegue ampliar aquele leque. Então, se a Apex faz diretamente 20 feiras internacionais, cada um desses projetos tem aí, em média, pelo menos mais 5. Então, esse aí é um número de catálogo de produtos que a gente tem aí para vocês. Então, aqui, por exemplo, é uma feira multissetorial. Você tem desde o whey protein, até a pessoa que produz acerola, até a pessoa que produz produtos veganos, naturais. É uma feira multissetorial. Geralmente, a Apex ela faz esse tipo de feira. Por quê? Porque não é focado em um setor específico, a gente não tem um parceiro para isso. Então, a gente consegue atender vários setores no tempo. E os nossos setores, eles são mais focados em feiras direcionadas. Então, lá fora, vocês vão saber que tem uma feira específica de frutas. Lá na Alemanha, a gente tem outra feira específica de frutas em Barcelona. Então, a gente consegue ampliar esse leque aí de atendimento. E entrando aí no mercado mundial, por que a gente está apostando em produtos naturais, produtos orgânicos, produtos que têm outras funcionalidades fora a alimentação em si, né? Então, é uma tendência mundial, isso aí eu acho que eu não preciso falar, já está no dia a dia de todo mundo. Os consumidores, eles querem saber muito a origem dos produtos e não somente qual era o produto. Se você olhar 10 anos atrás para hoje, você realmente vê pessoas pagando mais por estarem consumindo um produto que é ecologicamente correto ou que seja orgânico. Então, isso aí tem crescido cada vez mais e o consumidor está disposto a pagar mais por isso. Isso aqui é uma pesquisa que aconteceu recentemente, em 2022, falando das taxas de crescimento em relação aos labels, aos rótulos que estão sendo procurados aí pelos consumidores. O principal hoje é o natural, mas as bolinhas em azul são os que tiveram maior número de crescimento ao longo dos anos, tá? Então, essa aí é uma estimativa de 2019 a 2022. Vocês podem ver que os que tiveram maior número de crescimento foi high protein, sem açúcar adicionado e vegano. São os que tiveram maior número de crescimento, mas esse aqui é o número aí de empresas que começaram a oferecer com esse tipo de rótulo, tá? Então, a gente não está falando de uma coisa que não é tendência. Se você olhar em termos de exportação também, o crescimento ele vem acompanhando dessa forma, principalmente com destaque em geleias de frutas, geleias, né, de produtos naturais, cacau e seus derivados, farinhas, então farinhas alternativas que não sejam derivadas de trigo, a gente tem bastante aqui na feira, e fécula de mandioca, os produtos à base de mandioca também estão crescendo bastante. Quem são os principais mercados consumidores hoje? Para quem a gente vende mais, para quem o mundo vende mais. Então, os Estados Unidos é disparado, e aí a gente segue para a Alemanha, França, China, Canadá, e entre outros aí focados na União Europeia. Mas a Ásia tem crescido bastante também. Se vocês olharem os principais exportadores, Estados Unidos e China, eles estão na liderança absoluta. Depois entra a Índia. A Índia tem muita nuts, né, que eles vendem como produtos naturais, então isso é uma origem deles. Entre a Europa também, e o Brasil não está tão lá atrás, né? O Brasil ele também tem crescido ao longo dos anos. Essas são as feiras que a gente faz. Esse aqui é o calendário desse ano, 2025, e eu vou dar destaque a algumas para o setor de orgânicos. Então, a gente faz uma feira chamada Biofa Alemanha. Essa feira é uma feira que só entra quem tem certificação orgânica. A feira é derivada dessa aqui, então tem a Biofa Alemanha, tem a Biofa Brasil, que essa aqui tem outras feiras. E essa aí foi a delegação que a gente levou na edição do ano passado, e a gente tem que dar um destaque aí para a nossa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente levou vários produtores da agricultura familiar. Então, quando eu falo de feira internacional, eu não estou falando só de grandes empresas, eu estou falando de qualquer tipo de empresa. Então, se hoje você enfrenta desafios para vender do Brasil, você vai enfrentar desafios para vender lá fora também. Mas não pode se multiplicar só pelo fato de ser lá fora. Então, a gente está aqui como agência, o nosso papel é ajudar vocês nisso. Outra feira muito interessante é essa dos Estados Unidos, que acontece na Califórnia. É uma feira referência que tem crescido ano após ano. É outra feira que a gente faz, e essa aí foi a última edição de 2024. Eu coloquei aqui o nosso QR Code, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais das feiras que a gente tem aí aberto este ano. Essas aí, se você entrar nesse link, vocês vão conseguir acompanhar. Pode ser que a inscrição não esteja aberta hoje, mas eu vou dar um spoiler que muito em breve a gente deve lançar todas as feiras do ano que vem, que a gente tem aí, pelo menos aí do primeiro semestre aí nos próximos meses. E eu queria dar um destaque também para o Exporta Mais Brasil. A gente sabe que para participar de eventos internacionais,
tem um investimento grande, né? Tem o investimento da passagem, o investimento da hospedagem, a própria feira em si vocês levam amostras. Então, a gente entende que a feira internacional tem que ser para alguém que está minimamente preparado, senão vocês vão fazer um investimento que não vai ter retorno suficiente. Então, tem que ir com capacitação, tem que ir com catálogo na língua estrangeira, tem que ter um site que funcione, que você consiga mostrar para o seu comprador. Porque imagina, se aqui no Brasil eles já querem saber seu site, seu Instagram, se você chegar lá fora sem um site e Instagram, fica muito complicado de vocês quererem demonstrar a credibilidade real da empresa de vocês. Então, a gente tem esse programa Exporta Mais Brasil, é um programa que ele percorre todos os estados do Brasil e que a gente traz compradores internacionais para o Brasil. Ele é mais do que uma venda em si, mas ele é muito um teste do produto de vocês para o mercado internacional, porque eles conseguem dar feedbacks reais para os produtos de vocês, falar para vocês, olha, esse produto é muito bom, mas eu preciso que para o meu país, ao invés de ser congelado, tem que ser em pó. Esse produto é muito bom, mas essa embalagem não vai ficar boa lá fora. Você não vai conseguir visibilidade com essa embalagem lá fora. Então, ao invés de focar nessas rodadas, não só em vendas, porque tem alguns que já passaram dessa etapa de criação, de ajuste, de entender melhor o mercado internacional, e já conseguem vender nessas rodadas, naturalmente. Mas é muito um teste para vocês fazerem no Brasil, sem ter que ir lá fora para poder ver como que vai conseguir auxiliar nessa construção conjunta que nós da Apex Brasil estamos aqui disponíveis. Entre no nosso site, apexbrasil.com.br. Lá vocês vão ver vários estudos de mercado, vão ter acesso também a todos os nossos eventos, todas as nossas iniciativas de capacitação também. A grande maioria delas é gratuita, não tem custo nenhum para se inscrever. As que são com algum custo, é um custo muito subsidiado pela Apex Brasil. Então, deixo aqui meu convite e deixo aqui também, fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Ótimo, muito obrigada, Paula. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas antes de eu fazer, queria saber se tem alguém na plateia que queira fazer uma pergunta. Não? O pessoal está meio tímido. Opa! Só que aí a gente vai precisar que você venha até aqui na frente. Pode ser? Você me desculpa que a gente está sem um assistente de... Olha lá, que legal. Ah, ela está ali, olha. Ali, ó. Eu estava procurando e não achei. Olá, pessoal. Parabéns pela brilhante apresentação. Queria fazer uma pergunta em relação às cadeias produtivas, os editais de fomento, se há recurso, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação junto aos institutos de ciência e tecnologia, né, os parques tecnológicos, tá? Perfeito. Como é que é teu nome? Ele está sem o fone. FUAD, do Nutec. FUAD. Seria possível voltar no slide? Eu queria só mostrar os eixos. Será que é? Não. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. FUAD, sim, é possível. A gente tem dentro do edital de fomento, então vou só voltar na explicação anterior. Os editais de fomento, eles são abertos para as cadeias produtivas que forem reconhecidas pelo programa. E aí, por nível de maturidade, é possível solicitar, né, apresentar projetos que vão fortalecer a cadeia. E aí a gente tem 7 eixos que são bem abrangentes, na verdade, justamente para que a cadeia consiga entrar dentro desses eixos e fazer o projeto que seja mais aderente à sua necessidade. Um dos eixos é a pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente, inclusive, no ano passado, teve vários projetos apresentados para desenvolvimento de centros de inovação, compra de equipamentos, a parte de qualificação profissional, pensando em pesquisa, em desenvolvimento. Então, a gente tem, sim, essa possibilidade. A gente teve muitos projetos que utilizaram isso, como eu falei, parques tecnológicos, centros de pesquisa, eles estão muito conectados com as cadeias na ponta, né? E os próprios parques tecnológicos são grandes parceiros como entidades gestoras de várias dessas cadeias. Então, tem muito projeto sendo desenvolvido com eles, pensando em pesquisa e desenvolvimento. Então, é sim possível. Muito legal. Eu não sei, tenho mais uma ali. Olha que bom, um monte de pergunta. Vai ser ótimo. Não vou nem precisar fazer as minhas. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou de Minas Gerais e estive no Espírito Santo recentemente e é muito legal ver como cada estado tem suas próprias políticas de desenvolvimento e como que eles atuam com os produtores, com os comércios, é muito legal. Mas eu estou aprendendo mais dos outros do que o meu. A Apex, ele faz um direcionamento
para essas políticas que aqui tem em São Paulo de ajuda na melhoria da infraestrutura para outras. Eu quero exportar, mas minha cadeia produtiva talvez não esteja pronta, talvez o meu não esteja mais de acordo. A Apex tem esse direcionamento para outras formas de incentivo? Hoje, vou dizer que o carro-chefe para quem chega na Apex pela primeira vez é o PIX, que é um programa de capacitação. E aí, dentro desse projeto, a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae, que é geralmente esse órgão que faz esse endereçamento, né? Então, no geral, a gente tem diversas parcerias que, em alguns casos, em alguns setores, a gente tem um encaminhamento muito fácil com as federações de comércio também, e que passa todas essas políticas, e com o Sebrae também muito forte. O nosso, vamos dizer assim, o ponto de partida nosso é, vamos dizer, apoiar a empresa que tem interesse em exportar. Agora, se a cadeia não está bem desenvolvida, a gente ajuda a direcionar, sim, junto com esses parceiros. E a partir do momento que ela está minimamente desenvolvida, a gente consegue traçar esse plano de trabalho junto, Sebrae, Apex e todos os órgãos de governo. Legal. Temos mais uma aqui. Por favor. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. A gente fica vendo o governo ir nos países abrir mercado e me vem uma dúvida da seguinte forma. Por exemplo, eu sou agricultor, então a gente tem uma empresa que produz basicamente commodities e a gente tem um setor de P&D que fica testando produtos diferentes. Mas, invariavelmente, depois que a gente passa pelo crivo agronômico, né, então, produzir lá, por exemplo, cúrcuma, gostei da cúrcuma, é um negócio que tem uma capacidade de produção, só que é um negócio pequeno em se tratando do mercado brasileiro. Então, para eventualmente eu escalar, eu precisaria de um pouco mais de volume, necessariamente exportação. Mas como funciona isso para essas cadeias menores que o governo não vai, não abre frentes? Como é que funciona exportar coisas mais especiais, digamos assim? Acredito que tenha duas frentes aí. A primeira que a gente utiliza amplamente aqui no Brasil, principalmente, é a questão de cooperativismo. Então, um produtor que se soma a outro produtor e que, de fato, tem uma demanda levemente escalável. Porque quando você olha para o mercado internacional, dificilmente ele vai fazer uma demanda spot. Tipo assim, eu quero só um pouquinho do seu produto para testar. Ele quer ter uma confiança nítida de que o país vai continuar fornecendo, porque se meu consumidor gostar e você falar, mas eu não tenho o suficiente, também é uma quebra de confiança. Então, ele olha-se muito para isso, então, em termos de volume, mas também, quanto maior o valor agregado, menor o volume necessário, porque aí é um nicho muito específico. Então, são duas demandas diferentes aí. Quando a gente está falando de produtos de grãos e de maior escala, quando não é algo que seja de maior valor agregado, a ideia é tentar juntar e fazer alguma coisa mais ou menos nessa base de cooperativismo para conseguir gerar demanda e gerar escala. De fato, o governo ele tem aberto diversos mercados, recorde de abertura de mercado, e quando a gente abre o mercado, é aí que a gente tem que colocar um pouco a cara a tapa, porque antes vocês não tinham nem condição de fazer com que aquele consumidor testasse aquele produto. E aí o Brasil entra como um novo parceiro, então começa a testar preço, começa a testar, e aí sim que vai gerar demanda. É um pouco do ovo à galinha, de fato. Porque assim, vou te dar um caso bem específico do feijão. O feijão, a gente exporta muito feijão para a Índia, mas o governo indiano também produz feijão. E em determinada fase ele determina, agora eu vou abrir para exportação nesse período do ano, agora eu vou fechar porque eu quero valorizar a produção interna. Só que o feijão que eu vou vender lá para frente, eu já tenho que ter noção para os produtores plantarem lá atrás. Então, é um pouco de incerteza que a gente tem que lidar com esse mercado internacional, que leva muito junto às políticas públicas também. Então, nós trabalhamos fortemente junto com o governo para manter essa abertura frente ao governo indiano, nesse exemplo que eu dei. E é uma coisa, vamos dizer assim, uma mão lava a outra. Tipo, o produtor tem que estar muito junto do governo para falar que consegue atender aquele mercado, mas, ao mesmo tempo, o governo tem que estar junto falando que a gente consegue atender, mas tem que manter o mercado aberto. Então, é uma construção muito conjunta, assim, junto com o governo, setor privado, e geralmente tem uma entidade setorial forte por trás disso para conseguir levar esses pleitos de forma conjunta. Muito legal. E também, né, Paulo, um comentário aqui. Você mostrou os países que mais importam, que mais exportam, né? E a gente vê o Brasil lá em 4º, 5º lugar para esse tipo de produto, mas
O Brasil é uma potência no agronegócio, que é a tua área, né? Então, tem uma série de produtos que a gente é o primeiro ou segundo mundial, e a gente tem condições de subir nesse ranking dos produtores também de mais valor agregado, né? Então, achei muito legal que as perguntas, né? Um fala de inovação, você trouxe um pouco a questão da brasilidade, tem um outro caso super legal que é do açaí. 20 anos atrás, ninguém no mundo sabia o que era açaí, e hoje esse produto brasileiro está ganhando o mundo. Então, acho que a gente tem aqui algumas histórias muito bacanas. E eu queria, pessoal, só para finalizar, voltar para a Lúcia um pouquinho, né? Porque eu acho que esse painel ficou muito legal, porque ele fala de estágios diferentes, de maturidade. Então, Lúcia, eu queria te perguntar assim, tanto para quem é de São Paulo, quanto até para quem não é de São Paulo, para levar a ideia, que você falasse um pouco mais também sobre essas políticas públicas de base, né? Porque aqui a gente sai do local para chegar no global, e pelo que eu vi, pelo que eu sei, a prefeitura apoia também assim, empreendedores que vêm da periferia, que não tem tanta oportunidade, não tem tanto conhecimento, essa coisa de trazer até a capacitação profissional. Então, só para falar um pouco, pessoal, sobre essa diversidade dos públicos, né? Até para dar oportunidade deles crescerem, e também onde as pessoas que têm interesse podem encontrar esses programas para bater na porta, estudar e falar, pô, isso aqui é para mim. Então, o pessoal da periferia, ele nessa parte de transformação, eles têm a oportunidade de fazer parte aí do Cozinha Escola. Ele aprende para ele poder ou trabalhar ou empreender. Essa parte da Cozinha Escola foi feito um edital, e quem ganhou foi o Capim Santo, e o Capim Santo está atendendo a 28 céus, como eu disse a vocês, em 28 céus distribuídos pela cidade. Então, a periferia ela é grandemente atendida, né, Aline? Então, e eles vêm para a cidade já com conhecimento, atendendo a demanda dos restaurantes, que os cursos são feitos não aleatórios, os cursos são feitos para atender o que a cidade precisa, a cidade demanda. Então, e a facilidade de ser ensinado nos céus é que eles não saem do território deles, eles ficam no entorno deles. Então, assim, hoje o Cozinha Escola está ligado à Fundação Paulistana, querendo o Observatório da Gastronomia. A gente também se incumbe de rever toda a parte de apostila, isso até fica comigo, toda a parte de apostila, metodologia e tudo isso. Então, podem procurar no Observatório da Gastronomia, que a gente já orienta e direciona para a Fundação. Então, mostrando agora, está abrindo um novo edital, que já abriu um novo edital, que o Capim Santo ganhou e vai ter início a novos cursos, como eu disse, de 8 horas, 16, 20 e 60. Então, eu me coloco à disposição lá no Observatório da Gastronomia para... Camila, o e-mail do Observatório? Observatório da Gastronomia prefeitura.sp.gov.br. E eu acho também que o portal do CAT. O portal do CAT também. O portal do CAT tem cursos não só de culinária, mas de empreendedorismo também, para esse amadurecimento do empreendedor e para, quem sabe, ajudá-lo a conquistar o mundo mais para frente. Com certeza. Né? Primeiro se industrializando aí nas cadeias produtivas e depois ganhando o mundo. E a gastronomia teve que se reinventar, pessoal. Sabe por quê? Porque ela hoje, um braço da gastronomia é a parte funcional. Então, ela liga, ela se preocupa com a nutrição e a saúde, e antigamente eram só, porque a gastronomia é só francesa, é isso e aquilo. Hoje em dia, nós já temos esse lado voltado à transformação de preocupação voltado a alimentos, à saúde. A gente até brinca que o remédio está onde? Na cozinha. É isso aí.
Muito bom, gente. Então, terminamos esse painel 100% feminino e que ainda por cima cobriu todos os níveis de governo, indo aí literalmente do local ao global. Queria agradecer as nossas palestrantes, parabenizar as 3 aí, mulheres potentes, ajudando no desenvolvimento econômico e social. E também agradecer muito a Naturaltech, a Francal, pelo espaço da gente falar de políticas públicas, que não é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes as pessoas vão numa feira e acham que é só business, e o poder público também pode ajudar a impulsionar negócios, eu acho que ficou claro aqui. Então, muito obrigada a todas, bom evento, bom negócio e boa continuidade. Muito obrigada.